Bom dia. O Sérgio já adiantou, mas na verdade eu ia falar na semana passada. Eu troquei com a Esther porque o meu irmão veio para o Brasil, ele não mora aqui, e veio de última hora. Então, assim, eu falei, não, a gente não tem essa oportunidade sempre, né, de falar quando alguém que está morando longe está perto. Então, fazem 8 anos que ele não vem. Então, Johan é o nome dele, nosso João. Mas podem chamar de Hans. E aí meus pais vêm, aí toda meu fã-clube, os sogros, a tia Mouse é prima do meu pai. Então... na Alemanha. Está morando lá desde 2010. Então, quem quiser treinar o alemão, fica à vontade. Né? Muito querido. É o meu irmão caçula. A gente tem ainda mais... Eu tenho irmão mais velho ainda, eu sou do meio. Vou pegar um pouco o gancho. A Esther falou na semana passada, no finalzinho da mensagem dela, ela mencionou os rastros de bondade, né, que a gente vê por aí. E aí, partindo disso, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como que eu fiz as pazes com uma parábola da Bíblia. As pazes porque eu realmente estava de mal dela por um bom tempo. Ouvi ela desde criança, mas assim, ela reapareceu na minha vida algumas vezes, mas... Foi só depois de ler um livro de psicanálise que eu fiz as pazes com ela. O livro é da Françoise Dolto, é uma psicanalista francesa, mas também era pediatra, né? Eu acho, alguma coisa assim. Então vamos ler Lucas 10, 25 a 37. Então, vocês vão ver que é a parábola do bom samaritano. Todo mundo achou? Lucas 10, 25 a 37. Então, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, esse é o texto em que a gente vai se basear. Eu só achei esse texto, ele é tão conhecido, mas só achei no Evangelho de Lucas. Achei interessante pensar nisso, porque a gente ouve ele, né, inclusive fora do mundo cristão, né? O pano de fundo, se a gente for alguns capítulos para trás, Jesus está sentindo que está chegando a hora dele, encerrar o ministério, né? Ele está bem focado na missão dele. Ele sabe que ele está indo para morrer, enfim. E ele fala para os discípulos: bom, vamos para Jerusalém para as festas. No meio do caminho, e isso eu achei interessante, que eu nunca tinha reparado, eles passam por Samaria. Que eles estavam num tal de Monte Tabor, alguma coisa assim. Monte Tabor, que fica na Galileia, e estavam descendo para Jerusalém. Então, no mapa fica assim. Aqui no meio é Samaria. Então, o caminho mais curto era descer por Samaria.
Acontece que muitos samaritanos, por causa daquela briga entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos eles eram um povo misturado dos judeus. Os judeus eram aqueles que se mantinham só entre os judeus, casamentos, etc. Os samaritanos eram os misturados. Tá dando uma microfone? Não? Então, Jesus e os discípulos desceram da Galileia para Jerusalém pela Samaria. Mas os samaritanos não receberam eles. Era bem comum, na verdade, eles viam os judeus, né, porque esse trajeto levava uns 3 dias. Eles viam os judeus indo para as reuniões lá, né, as festas religiosas deles, e falavam, eles tratam a gente tão mal, eu também não vou receber na minha casa, nem para uma água, nem para descanso, nem nada. Então, muitos judeus, eles preferiam dar a volta pelo outro lado do rio, mas o caminho era mais comprido, enfim. Então, só para, assim, um pano de fundo, eles já tinham sido rejeitados ali. Até essa cena que a gente leu, eles não conseguiram abrigo em Samaria, né? E aí, Tiago e João, né, os filhos do trovão, falaram, mestre, permite que a gente jogue uma maldição aqui sobre os samaritanos, porque não nos receberam, lá. E Jesus falou, não. Vocês sabem que esse espírito não procede, vamos para o próximo povoado, enfim. Nesse momento que ele conta a parábola do bom samaritano, ele já vinha se revelando um pouco mais. E isso eu acho muito bonito de Jesus, e de Deus, né? Ele não chega já, plof, se revelando assim. Às vezes que ele fez isso, os homens caíram em terra, né? Enfim, foi demais para o ser humano processar. Então, Jesus já estava começando a fazer milagres. Ele já tinha mandado 72 discípulos fazer, né? Falar das boas novas, falar de Jesus e tal. E nesse momento da parábola do bom samaritano, ele tinha acabado de mandar esses 72 discípulos, né? Enfim, o que isso significa? Quando ele manda os 72 e mais para frente ele manda só os 12, né? Quando ele manda os 12, quando ele tinha mandado os 12, era só para os judeus, ele falou, não vai para os gentios e tal. Com os 72, ele fala, já vai para os gentios, já vai para os samaritanos. É como se ele estivesse estendendo, né, a ideia que tinha na época de que a salvação era só para os judeus, de que era o povo escolhido. Então, quando ele envia os 72, já está dizendo assim, olha, não é só para os judeus escolhidos, né? Já estava incluindo os gentios e os samaritanos. Então, aí na cena que a gente vê, que a gente leu, um mestre chega para Jesus e pergunta como que para colocar Jesus à prova, diz. Não necessariamente ele quer testar Jesus de sacanagem, sabe? Assim, deixa eu ver se ele responde certo. Naquela época tinha muitos mestres da lei que estavam procurando mestres, né? Para seguir, para ouvir, para andar com eles, para ter uma referência. Então, pode ser que ele estivesse pondo à prova para deixa eu ver o que ele considera dessa questão. Mas também pode ser que ele estivesse provocando. E pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa mesma pergunta, com um pouquinho diferente, foi perguntada pelo jovem rico. A gente pode ver essa história em Mateus, ou mais para frente em Lucas também. E o jovem rico pergunta, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Mas é a mesma pergunta, o que me faz acreditar que naquela época tinha uma questão assim, a vida eterna talvez fosse uma coisa muito ambiciada ou muito desejada pelos judeus, talvez fosse uma questão de conflito, sei lá, alguns diziam algumas coisas, outros outras, mas parece ser algo muito almejado para eles, né? E eu fiquei pensando nessa coisa da vida eterna, né? Como que eles podiam imaginar. Fiz um chute aqui que pode ser totalmente da minha cabeça, mas que eu achei que fez sentido mais para frente nessa parábola. Quando lá no Jardim do Éden, né, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, o que ele fez para preservar o homem? Retirou a árvore da vida, né, não deu mais acesso para a árvore da vida. Então, me dá uma sensação, talvez um chute, eu posso estar falando besteira, de que os judeus sentissem, a gente já tem o conhecimento do bem e do mal. Agora, como que eu faço para ter acesso à vida, à eterna, né?
Jesus traz esse tema quando ele fala com a mulher do poço, né? Também, se você soubesse a fonte, né? Que não para, enfim, que é a fonte da vida e tal. Então, enfim, só uma pincelada, mas não é o foco de hoje. E Jesus responde perguntando: o que está escrito na lei? E como você a lê? Que são 2 perguntas. Esse mestre da lei aqui, ele responde um texto quase decorado, que é a junção de Deuteronômio 6:5 com Levíticos 19:18. Eu achei interessante porque, assim, de onde que ele tirou essa junção, assim, quase, né, prontamente. E aí eu fui ver que Jesus que respondeu exatamente com esse texto, lá em Marcos 12, quando ele é questionado por um mestre da lei, qual que era o maior mandamento? E Jesus responde exatamente isso, né? Então, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. Na ocasião, ele estava sendo posto à prova mesmo, quando o mestre perguntou qual que é o maior mandamento, né? E Jesus respondeu, e o mestre falou: ok, respondeste bem, né? Quase como, ok, tirou 10, né? Então, eu acho que naquela ocasião estava sendo posto à prova mesmo. Tanto que depois o texto lá em Marcos diz que depois disso ninguém mais ousava fazer perguntas para Jesus. É como, tá bom, ele tá certo, ele está dentro dos nossos, né? Então, não sei se esse mestre da lei, se essa era uma resposta que era ensinada nas sinagogas naquela época, a junção desses textos, ou se esse mestre da lei especificamente tinha visto Jesus, ouvido Jesus falar isso naquela outra ocasião, né? Ele responde isso e Jesus também diz: muito bem, né? Respondeu bem, faça isso e viverá. É como se ele dissesse: ok, estou vendo que você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, você está sabendo, beleza, faz isso e viverá. Aí ele pergunta: mas quem que é o meu próximo? Né? E quase como se ele respondesse com uma pergunta, a pergunta de Jesus: como que você a lê? Né? O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele fala: está escrito isso, isso, isso. Aí Jesus fala: ok, então vai, faz isso. Aí ele responde: mas quem que é o meu próximo? Né? E aí que Jesus começa essa parábola. Bom, essa história do bom samaritano, eu acho que tem muito a ver com o momento que eles estão ali. Eles se encontraram, né, no meio do caminho dele lá para Jerusalém. Então, ele usou uma história que tinha tudo a ver com a situação deles ali. O bom samaritano, o homem que foi assaltado, aliás, estava indo de Jerusalém a Jericó. E esse caminho é 28 quilômetros de distância, só que é um barranco, assim, é tipo 1 quilômetro mais ou menos de diferença de altitude. E era uma região muito árida, não sei como é que está hoje, não fui atrás, né? Mas era muito comum ter assaltantes lá, porque, tipo, penhasco, né? Deserto, então era fácil achar pessoas vulneráveis viajando, né? Enfim. E também era um trajeto bastante feito por religiosos, né? Que iam para Jerusalém para prestar os cultos, para as festas religiosas e tal. Aí tem os personagens, o sacerdote e o levita, que passam de largo, que vem o homem que foi assaltado, espancado, roubado, tal, e passam de largo. E tem o samaritano, que olha para o homem e tem piedade dele, né? Talvez o samaritano tivesse um pouco mais atento no caminho, né? Por saber que era um caminho que você não vai lá andando assim, mexendo no celular, tranquilo, né? Olhando os passarinhos. Não, você tem que ficar, bom, cadê, né? Tem alguém querendo me atacar? Eu não sei o quão assaltáveis eram o sacerdote e o levita, porque eles eram figuras respeitadas por todos, né? Não sei se andavam com pertences, enfim, mas... Então, não sei, parece que o samaritano estava um pouco mais atento no caminho, assim, né? E ele viu o homem quase morto e se compadeceu dele. Talvez porque pensou: podia ser eu, né? Eu estou aqui todo atento no caminho, podia ser eu que estaria ali, né, na beira do caminho, tal, machucado. Então, os samaritanos, eu já tinha dito dessa rivalidade, né? Só um outro parênteses que eu achei curioso, tem mais para frente em João, na verdade, tem uma situação assim que os fariseus estão meio brigando com Jesus. É uma cena bem tensa
E aí um fariseu fala assim, não estamos certos em dizer que você é samaritano e endemoniado? Porque eles estão muito desconfiados de onde procede tanta sabedoria de Jesus, né? E Jesus pega e responde assim, eu não estou endemoniado. Tipo, o cara estava querendo quase xingar Jesus, né? A gente não está certo de dizer que você é samaritano, você não é puro que nem a gente, e que está endemoniado? E Jesus fala, eu não estou endemoniado. Quase tipo, para mim, tanto, eu não vou cair no seu xingamento de ser samaritano ou não, né? É só uma curiosidade, né? E o desfecho dessa história é que o homem que estava quase morto é cuidado e levado a uma estalagem, né, um lugar de hospedagem. Ao que tudo indica, ele sobreviveu. E o samaritano seguiu o caminho dele sem se despedir de quem ele ajudou. Deixou lá um dinheiro, mas assim, não parece que deixou um contato, não ficou esperando o cara acordar para agradecer ele, nem nada. Simplesmente seguiu o caminho dele. E dá até a impressão que assim, foi no mesmo lugar que o samaritano pernoitou, porque diz cedo de manhã, ele se levantou, deu lá os denários pro hospedeiro, tal. Então, quase que assim, não desviou do caminho dele, continuou o caminho dele, né? E aí Jesus pergunta quem foi o próximo desse homem assaltado. E o mestre da lei responde, o samaritano. E Jesus manda que ele vá e faça o mesmo. E aí que entra a minha coisa, que eu sempre tive um negócio com essa parábola, né? Vai e faça o mesmo que quem? Né? O mesmo que bom samaritano? E eu sempre aprendi que era isso mesmo. Então, vá e faça o mesmo que o bom samaritano. Faça o bem, não importa quem. Né? Esteja atento aos necessitados à sua volta, atenda aos necessitados. Você atende a Jesus e se encontra consigo mesmo quando você está atento a isso. Tal. Mas essa interpretação sempre me incomodou um pouco. Uma, porque trazia um peso de culpa, porque eu ficava me sentindo, bom, o próximo, na verdade, pode ser qualquer um que esteja na rua, então eu tenho que estar atento para assim, cadê o necessitado? Meu Deus, esse cara que está vindo na minha direção, será que vai me assaltar ou será que eu tenho que dar, sabe assim, isso eu estou falando do contexto religioso que eu cresci, né? Cresci numa igreja batista também, né? E aí eu ficava, nossa, não posso ser que nem o sacerdote, não posso ser que nem o levita, e as pregações sobre isso tinha bastante cobrança em relação ao levita e ao sacerdote, porque eles conhecem a Jesus, ou deveriam conhecer, porque conheciam as escrituras, sarará, aquela coisa. E segundo, porque me incomodava uma coisa porque a pergunta é, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus, para ter a vida eterna? Então, será que eu tenho que ser que nem o bom samaritano para ter a vida eterna? E não era muito a ideia teológica que eu tinha, baseada em outros textos, né? Mas é uma interpretação. Eu não acho ela errada, mas é por isso que eu fiquei de mal desse texto um bom tempo. Ele não me descia redondo, assim, era um pouco incômoda, né? E eu falei que eu gosto que Jesus parece se revelar aos pouquinhos, então eu acho que esse é um primeiro nível de revelação. Então, seja que nem o bom samaritano. Mas até em termos de semântica, ele pergunta quem foi o próximo do homem ferido. E o mestre da lei responde, o samaritano. E a pergunta era, quem é o meu próximo? Então, quando Jesus fala, do texto, ame ao seu próximo como a si mesmo, e fala que o próximo é o samaritano, uma outra possibilidade de interpretação seria que o mestre da lei deveria se identificar com o homem caído na beira do caminho, que foi assaltado, e que o mandamento seria, ame aquele que te amou, que cuidou de você. E isso foi lendo a François Doutor, que eu falei, cara, faz sentido, né? E aí eu comecei, por isso que eu pensei nesses rastros de bondade que a Esther falou e resolvi compartilhar com vocês esse segundo nível, de revelação de Deus. Então, quando a gente se identifica com o homem assaltado, e o mandamento é, ame ao seu próximo como a si mesmo, ame aquele que te fez o bem, que cuidou de você, que te amou, como se você, ou do mesmo jeito que você ama a si mesmo, parece um pouco óbvio, né? É lógico que eu vou amar quem me faz bem.
Só que esse amor, ele não é revertido para quem me fez o bem, ele é revertido para todos os outros. Quando a gente fala, né, do louvor, da adoração, é isso, eu nunca vou poder pagar para Jesus o que ele fez por mim. O que eu posso fazer é estar cheia do amor dele e exatamente pela graça dele, pela misericórdia dele, demonstrar isso para os outros. Né? Eu acho bonito pensar que o samaritano, ele seguiu o caminho dele, né? Ele não ficou lá, ele não largou o emprego dele, porque era nesse tom que eu ouvia durante a minha infância, a minha vida, que eu devia ser, entendeu? Assim, me martirizar, dar os meus bens aos pobres e assim colocar o outro na frente de mim. É isso que me incomodava. Não que eu não queira ser generosa, mas assim, eu acho que é na medida que eu amo a mim mesmo que eu tenho que amar esse próximo, né? E o bom samaritano seguiu o caminho dele. Dá a impressão, inclusive, que ele nem desviou do caminho dele, que ele fez o que estava ao alcance dele, né? Bom, vamos ver se esse homem sobreviver, né? Tá aqui 2 denários. O denário era o valor de salário de um dia de trabalho, mas podia pagar uns 2 meses aí de estadia para o cara. Então ele nem sabia, né? Ele não era médico, não era nada assim. Mas bom, cuidei das feridas, pus no lombo do meu animal, levei lá para a estalagem, ó, cuida dele, e foi embora. Nem ficou para ver se o cara, né, se estabeleceu, enfim. E a François Doutor fala, inclusive, assim, cadê? É ao que foi salvo que Jesus ensina o amor. Durante toda a vida, ele amará o homem de quem nunca recebeu atenção. Aliás, ele amará o homem de quem recebeu atenção, assistência e socorros materiais, sem a ajuda de quem ele teria morrido. Nunca poderá esquecer o homem que o socorreu. Por outro lado, o samaritano, ela fala, imagino ele como um homem de ação e de espírito positivo. Ele viu o ferido como se fosse ele próprio e o socorreu materialmente, mas não será por isso que ele amará durante toda a sua vida o homem que ele socorreu. 1 quilômetro depois, esqueceu-se do ferido. Com certeza voltará a pensar nele quando voltar para acertar as contas com o estalajadeiro. Ele pedirá notícias do ferido, depois o esquecerá totalmente. Mas aquele que foi socorrido, esse sim, não deverá nunca esquecer de seu Salvador, conhecido ou desconhecido. É um mandamento tão importante quanto o de amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Eu vou ler vários trechos do texto dela, tá? Ela diz, né, o que eu li da história dela, ela era cristã. Então, ela é psicanalista também, então ela escreveu esse livro lendo a Bíblia pelo olhar dela profissional, né? Mas teve vários textos que eu achei bem interessantes. Então, outra parte, ela diz, quando se é samaritano, diz o Cristo, deve-se ignorar tanto a dívida quanto o reconhecimento. A pessoa é desinteressada na medida em que realizou um gesto generoso e dele não guarda a mínima lembrança. Ela não precisa rechaçar a lembrança, está feito. É como a mãe que dá a luz. Está feito. É um ato de amar, está dado. Mas quem se lembrará disso? A criança. A criança tem uma dívida de vida, a dívida de refazer a mesma coisa com seus filhos ou seus companheiros de vida, mas não por dever ou por justiça. É simplesmente uma corrente de amor. Se ela for interrompida, é a morte. Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme, acho que é Corrente de Amor mesmo que chama? Corrente do Bem, isso aí. Então, é bem essa ideia, né? Nesse filme, é bem antigo, nem sei de quando que é, talvez o povo que conhece mais de filme entenda melhor, mas uma primeira pessoa faz um bem que está ao alcance dela na hora que a outra pessoa precisa e vai embora, se distancia. Essa próxima se sente tão agradecida, assim, poxa, sem essa pessoa eu teria, né, estaria desgraçado mesmo, né? E vai e faz, quando tem oportunidade, faz o bem para o outro. E assim vai, né? Quase como uma corrente. Então, se a gente quebra isso, a gente está, né, fazendo parte de uma coisa muito maior, né? Então, pensei em algumas perguntas para a gente refletir aqui. Primeiro, quem que foi ou quem que é o seu próximo? Né? Quem na sua vida te ajudou ou assim esteve disponível e aberto para você num momento que você precisava? Eu me emociono porque vem várias pessoas na minha mente. Algumas delas estão aqui hoje.
Mas assim, quem passou por isso, acho que pode sentir que o homem à beira do caminho sentiu. Sabe aquele momento que você não tem força para cuidar de si mesmo, para ser pai e mãe de você? E aparece alguém do nada, às vezes sem você pedir, sem você manifestar, porque talvez você não tenha nem força de pedir ajuda, né? E aparece alguém e te ajuda, né? E pronto. Então, quem quer ser o próximo? Qual que era a sua condição antes desse encontro? Né? Como que você pode se identificar com esse homem caído à beira do caminho? Você consegue lembrar? O que é que estava te faltando? O que é que estava te angustiando? E como que foi a ajuda desse seu próximo? O que ele investiu nessa cena que você pensou? Investiu tempo, recursos, investiu energia, escuta. E onde que ele está hoje? Né? Ele está do seu lado ainda? Já seguiu o próprio caminho? E a próxima pergunta: de quem que você será o próximo? Eu achei muito interessante o momento. Eu já falei para o Sérgio, eu gosto muito quando ele conduz a gente no louvor e no culto, né? Mas eu achei muito interessante a ideia do louvor, da adoração, porque é isso, eu não louvo só porque eu louvo, é porque é uma resposta, é assim, quase a única resposta que me resta diante da graça, diante da misericórdia de Deus, né? Se Ele foi o meu bom samaritano, se eu não conseguir pensar em pessoas físicas que eu conheci na minha vida, que foram o meu bom samaritano, a gente tem o exemplo de Jesus, né? Que foi o samaritano mor aí, né? Ele mesmo falou que não desmentiu que poderia ser samaritano, né? Então, eu achei muito propício. Fiquei emocionada, me preparando, sabendo do que eu ia falar, né? Então, segundo Cristo, durante toda a nossa vida, devemos reconhecer uma dívida para quem nos ajudou num momento de desespero, sendo nem escravos e nem dependentes desse que nos ajudou, livremente amantes por gratidão. O modelo samaritano do Evangelho deixa o outro livre. Ele se retira do nosso caminho e continua o seu. A dívida de amor, de reconhecimento que temos para o conhecido ou desconhecido que nos ajudou, só podemos saldá-la fazendo o mesmo com outros. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias, como diz lá em Salmo 90, que a gente possa dizer para os nossos filhos, que a gente possa reconhecer os rastros de bondade, os rastros de amor na nossa vida. Que a gente possa se identificar com aquele homem que caiu, que foi assaltado, que foi mutilado, que estava quase dado como morto na beira do caminho. Nos ajuda também a ser compassivos e amorosos com o levita, com o sacerdote, que muitas vezes estão presos nas obrigações religiosas deles, Senhor, que na verdade tinham até orientação de não mexer ou não ficar impuros, não mexer com pessoas mortas ou ditas mortas. Eu acredito que eles não estavam com intenções erradas, Senhor. Mas nos ajuda a ser como o samaritano e a amar aquele que fez com a gente o que a gente não poderia fazer, Senhor. A gente reconhece o seu cuidado através deles. A gente reconhece o seu amor quando a gente não tinha nada para oferecer, Deus. E que a gente possa lembrar e ser grato pelo samaritano mor, que foi Jesus vindo, encarnando e pagando pelo preço que a gente tinha que pagar, sendo o nosso bode expiatório, como o Sérgio falou. Em nome de Jesus, amém.